Era 25 de maio de 2020 quando George Floyd foi assassinado por 2 policiais nos Estados Unidos. Um policial pressionou o pescoço de Floyd com o joelho por 8 minutos e 46 segundos. Breonna Taylor, enfermeira morta por agentes de segurança dentro do apartamento onde morava durante uma ação de busca de drogas. João Pedro, de 14 anos, morreu durante uma ação policial no Rio de Janeiro e a família ficou horas sem saber seu paradeiro. Esses foram alguns dos nomes que se tornaram um símbolo do movimento antirracista que ocorreram no mundo inteiro. Em meio à pandemia da Covid-19, milhares de manifestantes pelo mundo foram às ruas protestar contra o extermínio da população negra pelos policiais e contra atos racistas. Em Curitiba, no dia 1º de junho, mais de 1.000 pessoas foram às ruas. Diversas entidades e coletivos organizaram a manifestação que teve sua concentração na Praça Santos Andrade, de onde partiu em passeata pacífica até o Centro Cívico. Porque quando a gente está discutindo vidas negras importam, né, eu repito, né, nós estamos denunciando a omissão do Estado. Nós estamos denunciando a falta de políticas públicas, a gente está denunciando, né, uma naturalização desse extermínio da juventude negra entre 15 e 29 anos, que é muito acentuada. Né, e um extermínio que inclui meninos gays, travestis, transexuais, né, e isso precisa ser pautado também. E quando a gente coloca essa questão em debate, quando a gente está falando vidas negras importam, nós estamos dizendo que a gente precisa discutir a área da saúde, a gente precisa discutir educação, a gente precisa discutir empregabilidade, moradia, a gente precisa discutir uma série de questões que estão atravessando essas existências e que estão precarizando essas existências. Então não é somente essa violência física, né, que a gente consegue identificar com mais frequência, mas existe uma série de outras violências que vão sendo constitutivas da realidade, né, da sociedade negra, que é decorrente de uma postura totalmente racista do Estado, né? Um Estado que sempre ignorou ou trabalhou na perspectiva de eliminação física e simbólica da comunidade negra, como se a gente não existisse, né? Então esse encantamento com a branquidade, né? Esse endeusamento de um sujeito universal, que é um homem branco, cisgênero, heterossexual, ele decorre de uma política de Estado. Né? E a partir do momento que isso se coloca como sendo algo naturalizado, eu não preciso sair dessa zona de conforto, porque as outras vidas elas não existem, né? E não existe realmente políticas para a população negra. E isso estava muito visível nos discursos, né, da manifestação, né? Os meninos, as meninas que fizeram uso do microfone foram muito contundentes nessas denúncias, porque o Estado ele é omisso, ele é conivente com essa violência. As manifestações elas são importantes porque elas continuam um processo de denúncia feito tanto por ativistas quanto por movimento negro e professores e pesquisadores do campo das relações raciais no Brasil, que denunciam o racismo que se estrutura nessa sociedade que organiza a vida das pessoas. Então, o fato de ter ocorrido nos Estados Unidos e, portanto, né, ganhou visibilidade nas mídias nacionais, isso reforçou a posição que os ativistas têm tido no Brasil há bastante tempo. Então, um movimento ajudou e alimentou uma discussão que já é feita há bastante tempo no Brasil. Curitiba também é negra e não poderia estar fora desse movimento, que foi um movimento nacional, né, internacional, mas nacional, e que convocou mais uma vez os ativistas que denunciam o racismo brasileiro a estarem nas ruas. Então, Curitiba não poderia estar fora disso, como nunca esteve em relação ao questionamento dessa narrativa que quer defender uma ideia de uma Curitiba branca. A branquitude não se comove com as mortes de pessoas negras. Haja vista quem morre, quem mata, quem está desempregado. Então, vidas negras importam, assim como todas as outras vidas. Só que o racismo,
desmerece a nossa vida, a vida das pessoas negras. A questão do assassinato da minha irmã, a percepção da maioria das pessoas que morrem são pretas. A cada 23 minutos um jovem negro é assassinado. E eu digo, essa minha luta é porque eu tenho um corpo preto. A opressão recai sobre nossos corpos. Mas se eu fosse branca, eu também estaria lutando por vidas negras, gritando que vidas negras importam, porque essa luta não deve ser só nossa, de pessoas negras. Essa luta é da branquitude, porque o racismo foi inventado por pessoas brancas. Os negros ganham menos e têm piores condições de vida no Brasil. Isso não é achismo. São dados fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. IBGE, no Paraná, pouco mais de 1/3 da população está nesse grupo. Mas o governo estadual não tem políticas públicas específicas voltadas aos negros. É difícil para você que não tem a pele negra entender essa revolta. Essa necessidade que tenho de racializar tudo porque você não passou pelo que eu passei. Você não vê o que eu vejo, você não nota o que eu noto. São coisas difíceis de explicar porque na maioria das vezes parece subjetivo, mas para nós é algo tão constante e repetitivo que não tem subjetividade. Vidas negras importam, né? Nós não podemos mais nos calar. Nós nunca nos calamos, nós negros, e acho que agora a população branca também tem que se somar a essa voz e dizer por que vidas negras importam. Porque não dá mais para suportar o genocídio da juventude negra, não dá mais para suportar a violência que a mulher negra sofre, não dá mais para suportar a violência que crianças pequenas, desde muito novinhas, vivenciam na escola o racismo. Nós precisamos, como sociedade, construir uma sociedade igual, uma sociedade em que negros e negras possam viver a sua vida, né, sem serem atravessadas e violentadas pelo racismo. O genocídio da população negra está acontecendo. A população negra é a principal vítima de homicídio no Brasil. Os dados apontam que a cada ano que passa, os homicídios aumentam em relação aos negros. Nos últimos 10 anos, os assassinatos de negros aumentaram 11,5%, enquanto de não pretos caíram para 12,9%. Em 2018, 75,7% das vítimas de homicídios eram negros. Em 2020, no Brasil, a população de negros nas prisões cresce 14% em 15 anos, enquanto a de brancos cai 19%, segundo o Anuário de Segurança Pública. 2 a cada 3 presos são negros. Eu participei, inclusive, no dia após a manifestação, quando foi colocado por alguns integrantes que estavam infiltrados, pelo que eu tenho ouvido falar, foram até lá o Palácio do Iguaçu e tiraram, arrancaram a bandeira que estava lá, a bandeira nacional, enfim. E no dia seguinte, o movimento negro se organizou e foi recebido, então, pelo o secretário de Segurança e também o secretário-chefe da Casa Militar, e nós da SUDES, num movimento simbólico de entrega da bandeira, dizendo que o Estado não corroborava com a ideia da violência, e o movimento também dizendo que também não corroborava com aquilo, que haviam infiltrados ali que estavam fazendo com que não fosse democrático a sua manifestação, sua exigência. Então, nós recebemos ali, simbolicamente, a bandeira para ser novamente hasteada e de forma que nós corroboramos com a ideia de que todos nós, toda a luta é válida contra o racismo. Eu venho trabalhando isso fortemente dentro do governo do Estado do Paraná e a gente encontra uma dificuldade grandiosa, porque isso não é desse governo, né? Quando nós falamos de racismo institucional, nós estamos falando que ele é orgânico, ou seja, ele passa de um departamento para outro, de uma estrutura para outra, e as pessoas vão criando camadas e naturalizando, certo?
em que lugar essa pessoa está falando, em que lugar que essa pessoa está vivenciando a sua forma de manifestar a sua própria existência. Existe uma resistência às práticas da cultura da população negra, existe uma exclusão da cultura negra, começar pela Praça Zumbi dos Palmares, que não está no roteiro da linha de turismo e está bem longe de estar dentro de um circuito de turismo, onde a população negra está brigando por um espaço na feirinha, uma feirinha tradicional. Então, para isso, né, o pessoal criou a própria feira, mas eu realmente eu vejo que existe uma resistência e não existe um respeito com a população negra, com a cultura negra e principalmente com políticas que apoiem mais os atos e as práticas do movimento negro, que aí são variáveis, né? São muito variadas. Percebo que, se não for arregaçar as mangas e nós mesmos arregaçarmos as mangas, nada acontece. E tudo é muito mais difícil de conseguir. Então, assim, falta de políticas, assim, o inacesso, a gente acaba não tendo acesso às coisas, tudo é muito mais difícil, as liberações, as proibições são maiores. Então, há um cerceamento da política pública para a população negra em Curitiba, sim. Então, enquanto pessoas não negras, o que você está fazendo para perceber onde está essa pessoa negra? O que ela faz? Que emprego eles ocupam? Qual é o papel deles na mídia? Qual é o papel deles na propaganda? Qual é o nosso papel na sociedade? Aonde você vê a pessoa negra, o profissional negro? Você está percebendo aonde eles estão? Dentro dos filmes, dentro da TV, dentro da música, onde eles estão e como são representados. Então, enquanto pessoa não negra, como você pode mudar suas práticas a partir da reflexão? Um relatório produzido pela Rede de Observatórios da Segurança, grupo de estudo sobre violência nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará e Pernambuco, informou que os negros, pretos e pardos são 75% dos mortos pela polícia. E entre as vítimas de feminicídio, 61% são mulheres negras. Então, esses índices, essa política pública que não chega nessa população, que faz com que nós não tenhamos uma sociedade mais saudável e enfim, uma sociedade que se desenvolva. Não é uma política assistencialista, não é uma política de cesta básica, certo? As cestas básicas, elas foram extremamente importantes para nossos povos culturais tradicionais, no qual eu dirigi no meio dessa pandemia. Certo? No entanto, você aplicar uma política pública fazendo um recorte específico, você não está só ajudando essa pessoa, essa família negra. Você está construindo uma sociedade na qual você vai gerar emprego, você vai gerar riqueza e você vai desenvolver uma sociedade. Então, não existe contrassenso em você aplicar políticas públicas para uma comunidade negra. Certo? Até porque, como nós chamamos de negros aqui, eu já acabei de falar, certo? Vocês são aquelas pessoas que estão aqui, que convivem nesse lugar e que precisam de visibilidade na perspectiva que o subsídio é um implemento financeiro que acaba, sim, fazendo diferença no desenvolvimento local. Mesmo após fazer esse trajeto doloroso e ter certeza de que o racismo está agindo ali, eu ainda assim me culpo. Ter consciência que eu tenho num país racista como o Brasil é viver em constante com raiva, prestes a explodir, e por isso talvez pareça que tudo para nós envolve racismo. Por mais que vocês não percebam, tudo na nossa vida é efeito direto ou indireto do racismo. Curitiba é conhecida por ser a capital exemplo. Mas como uma capital pode ser exemplar se não possui representatividade e nem políticas públicas voltadas para a população historicamente minorizada? Segundo a classificação do IBGE, negros, negras, pardos e pardas são 19,7% da população de Curitiba, mas representam 48,5% da população em situação de rua. Na Câmara Municipal, são apenas 7,9%. Nós estamos em todos os lugares, né? E é importante que se fale sobre isso em todos os lugares, e principalmente no país com números tão gritantes quando a gente fala de raça, quando a gente fala de racismo, né? Aqui no Brasil está a maior cidade negra fora da África, né? E que é justamente aqui em Salvador. E nós temos a maioria da população negra. E quando a gente olha para os índices de desemprego, para os índices de desigualdade, nós estamos liderando esses rankings a todo vapor.
Mas tem muita gente que utiliza o argumento de sermos a maioria, né? Então, se vocês são a maioria, naturalmente vocês serão a maioria dos mais pobres, naturalmente serão a maioria dos desempregados, a maioria dos que morrem. Só que nós somos a maioria só no sentido ruim da coisa, né? Quando a gente fala de empregabilidade, de cargos de liderança, quando a gente fala até de casa própria, enfim, coisas básicas mesmo, de educação, por exemplo, nós não somos a maioria, nós estamos abaixo, né? Nós perdemos para uma minoria branca do país, e por isso a gente tem que gritar que essas vidas negras, elas importam. Que a cor da pele um dia não defina a vida de ninguém. Escute pessoas pretas, não relativize a nossa dor. Não questione todo caso de racismo que nós apontarmos. A denúncia de racismo no Brasil é dolorosa demais. Sempre somos questionados e o racismo é amenizado. Isso é violento. Muitas vezes sofremos calados. Como o branco vai entender se a gente que passa por isso todos os dias? Parem de se perguntar, eu sou racista? E comece a se perguntar como eu posso destruir meu próprio racismo. Não basta não ser racista. É preciso ser antirracista. É sua obrigação moral estudar sobre questões raciais, nos ouvir e tomar atitudes. É importante entender essa luta. Muitos brancos se engajam no antirracismo buscando autorreflexão e conforto, mas não luta contra injustiças. Não seja esse tipo de pessoa. Em meio a uma pandemia, nós fomos às ruas, gritamos e mostramos indignação pelo sistema e por todas as vidas pretas perdidas. Que essa luta seja sempre incessante, pois o racismo é intolerável e não pode ter nenhum espaço. Houve luta no passado e continuaremos lutando enquanto for necessário. Vidas negras importam.